Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que todo atrapalho está por terra, nenhum mal prevalecerá. A boa mão do Senhor está sobre ti. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor provê todas as coisas para ti e para toda a tua casa. E que toda batalha espiritual, todo ataque que o inimigo tem desferido contra a tua vida, não prospere. Não vá adiante contra ti. Nós declaramos que você está guardado, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre. O Senhor guarda a tua frente e a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. Em o nome de Jesus, toda seta maligna mandada, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual até mesmo ao corpo físico, nós rejeitamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos palavras más, palavras malditas, orações contrárias e todo tipo de plano do inimigo. Que todo encantamento do inimigo sobre uma pessoa, toda ceguez, em nome de Jesus nós oramos para que caia por terra. Guarda essa pessoa, Pai. Livra ela de todo mal. Livra ela do laço do inimigo, no nome de Jesus, e dá vitória, Pai. Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Oramos, Pai, por livramento do Senhor. Que o Senhor dê livramento a essa pessoa, que o Senhor dê livramento à sua casa, em o nome de Jesus Cristo, e que a tua paz repouse sobre essa vida. Eu oro também por aqueles que são empreendedores, para que o Senhor abençoe seus negócios, o Senhor abençoe seus empreendimentos, tudo aquilo que está travado seja destravado, e que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana muito bem sucedida, uma semana próspera e principalmente uma semana onde nós tenhamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, cheios da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, encha a nossa casa do bom perfume de Jesus. Oramos para que dentro do nosso lar haja alegria, dentro do nosso lar haja saúde, haja a paz de Deus, que dentro da nossa casa haja comunhão, dentro da nossa casa haja o favor do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, pedimos, abra portas de oportunidade, também dá-nos territórios a conquistar. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua bênção. Eu também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está conosco aqui nessa oração. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, que o Senhor venha a livrar essa pessoa de todo mal, em o nome de Jesus, e que ela venha a permanecer firme na tua presença. Dá firmeza, Pai, para cada pessoa que está aqui nesse propósito de intercessão, de oração. Em o nome de Jesus Cristo, dá firmeza para os teus filhos, capacita teus filhos, abençoa teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta agora, a carta que você fez para Jesus, vamos apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu consagro a Ti cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas mãos representa todas as cartas que estão sendo levantadas agora. Colocamos diante de Ti e pedimos o Teu favor. Pai, pedimos resposta. Pai, pedimos intervenção. Pedimos milagres. Pedimos cura. Pedimos o livramento do Senhor. Pedimos também portas abertas. Pedimos também a provisão especial. E pedimos vitória. Vitória na justiça, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua bênção. Coloca a Tua mão, Pai, sobre essa carta. Colocamos essa carta no altar do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo, está feito. Diga comigo, está feito. Declare profeticamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Olha esse testemunho que eu recebi. Só para você ver o que Deus faz aqui nas orações. Para você até que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu ou dá um testemunho, olha aqui o testemunho que eu recebi da Lindalva. Ela escreveu assim, a paz. Que Deus o abençoe. Em setembro de 24, recebemos o diagnóstico de câncer na minha irmã Marinalva.
com metástase óssea. E desde esse dia, eu coloco o nome dela em oração pela manhã e às 18 horas. Ela fez o tratamento com químio e em dezembro de 25 realizou um exame para verificar como estava o câncer. E para a honra e glória de Jesus, está curada. Eu também já tive a cura do meu pé e vi a volta do meu filho para os caminhos do Senhor, graças às orações. Que Deus lhe abençoe e lhe dê forças para continuar o seu ministério. Deus é fiel. Jesus Cristo faz essas coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Ele não falha. Ele não abandona. Jesus não vira as costas. Coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus, coloque a sua fé nele. Eu quero compartilhar um texto com você, que é Marcos capítulo 5, certo? Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisto fugiram aqueles que os espantavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus sermos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Essa palavra aqui é um trecho da palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto. Inclusive, aconselho você a assistir a pregação inteira, onde eu falo sobre a luta pelo futuro. Essa passagem aqui, para mim, ela se abriu ainda mais. Eu já preguei ela algumas vezes, mas eu analisei todo o contexto e eu vi como o diabo, ele batalha, ele se lança contra grandes destinos e grandes propósitos. Este homem aqui tinha um destino extraordinário. E eu vou começar aqui do fim pelo começo. Porque quando Jesus libertou a vida desse jovem, deste homem, a Bíblia diz que este homem, ele queria seguir Jesus. Ele queria, ser um discípulo de Jesus. Ele queria ir até o fim com Jesus. E Jesus disse: não, essa não é a missão para você. A missão para você é contar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz então que ele foi a uma região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades, e ali ele compartilhou o testemunho dele, o que Jesus fez na vida dele com aquelas 10 cidades. Ou seja, em cada um dos lugares ele foi pregando o evangelho, em cada um dos lugares ele foi falando o que Jesus fez na vida dele, contando o testemunho da vida dele. E isso, me impressionou. Porque tudo que esse homem estava vivendo, na verdade, o diabo queria destruir a vida desse homem. É isso. Porque os demônios, a legião que entrou nesse homem, tinha um objetivo. E o objetivo era silenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida desse homem.
O que me chama a atenção também é que os demônios que agiram na vida dele também agiram quando Jesus estava fazendo o percurso até chegar em Gadara, no lugar que esse homem estava. Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos enfrentaram uma forte tempestade a ponto de desesperarem pela vida. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque caso contrário o barco ia ser quebrado pela força do vento, pela força do mar. E algumas pessoas acham que as forças espirituais não têm o poder para tocar na natureza. Mas aqui nessa passagem, inclusive em Marcos capítulo 4, se você for ler, você vai ver que Jesus estava na Galileia e ele decidiu atravessar o mar, era uma travessia normal. Mas então se levantou uma grande tempestade. Eu acredito que nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi que sempre que eu ia ministrar, sabe, às vezes passava a semana inteira sem chover. Quando chegava no domingo, o tempo se enfeiava, já no sábado já se enfeiava e domingo chovia. E isso, sabe, aconteceu várias vezes comigo no sul. Várias vezes comigo no sul aconteceu isso. Às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo chovia. Bem na hora do culto, e exatamente bem na hora do culto, antes de começar o culto, sabe? E um dia o Senhor me mostrou que não era só coisa da natureza, era coisa espiritual também. Eu comecei a orar e repreender isso. E eu quero que você entenda que existe coisas espirituais sim, para atrapalhar a vida da pessoa. Existe coisas espirituais sim, para levar uma pessoa à quebra financeira, para trazer descontentamento, certo? Num lugar. E existe muitas vezes num lugar forças espirituais para enfermar uma pessoa, inclusive. Eu não digo que todas as doenças são espirituais, porque eu acredito que existem doenças físicas, certo? Existem doenças que a pessoa contrai, existem doenças a pessoa come demais, certo? E, enfim, enferma o corpo, ou às vezes não se cuida, né? Então eu creio que existem doenças espirituais e doenças físicas, certo? Por isso que eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa, né, a ciência, mas eu também acredito que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Amém? Claro que não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo aqui é que existem forças espirituais que sim podem agir na natureza. Forças espirituais sim que podem agir num lugar. Para você ter uma ideia, eu creio que o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele age e ele trabalha muitas vezes muitas vezes, não todas as vezes, né? Quando é coisa maligna, para atrapalhar você. Eu creio que nessa travessia de Jesus do Mar da Galileia até onde esse homem estava, foi uma força espiritual maligna que agiu na natureza ali. Que agiu na natureza, que trouxe aquela tempestade, que trouxe aquela força, aquela fúria dos ventos, dos mares. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar quando vem alerta de tempestade, de furacão, que mora em regiões onde vem aqueles tornados. Vocês têm que orarem por isso. Você tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. Ele poderia simplesmente, ter falado com a natureza, mas não, ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque ali existia uma atividade maligna que estava mexendo nas forças da natureza. Então, para você ver
como as coisas espirituais são reais, como as coisas espirituais muitas vezes se movimentam. É isso que eu tenho ensinado, inclusive, para os empreendedores. Se nós entendermos que a nossa vida não é só natural, mas ela também é espiritual, você vai começar a orar por tudo, inclusive pelos seus negócios, pelos seus clientes, pela sua agenda, pelas suas viagens. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar diante de Deus para englobar tudo que diz respeito a você em oração. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, quando Deus fala algumas coisas assim, muito pontuais comigo. Quando, há uns 4 anos atrás, eu estava, começando assim meu ministério em larga escala, eu estava um pouco preocupado por causa das muitas áreas que a gente tem para cuidar, né? E a gente sabe que uma decisão errada aqui compromete outra coisa ali. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei se é por causa da minha criação ou da minha cultura, o que é, eu sou o tipo de pessoa assim que não gosta de ter uma dívida, não gosta de ter um problema aqui ou lá, gosta de deixar as coisas bem resolvidas. E eu preocupado assim com a questão, né, financeira, né, os muitos compromissos que eu tinha assumido. Eu tinha acabado de vir em São Paulo, eu tinha o meu aluguel para pagar, eu tinha aluguel do meu pessoal para pagar, eu pagava o aluguel da igreja também, né? Eu pagava o aluguel da igreja na época, era tudo por minha conta e tava bem pesado financeiramente, assim, bem pesado mesmo. E eu preocupado assim sobre tudo aquilo, até algumas questões jurídicas. E enquanto eu quando preciso pensar, eu saio para caminhar, boto um tênis e saio para caminhar. Né, bota um fonezinho no ouvido assim, bota um louvorzinho, né, e saio para caminhar. Eu gosto de sair na rua assim para caminhar. Aí saí ali para caminhar. Enquanto caminhava, falava com Deus, disse: meu Deus, é tanta coisa para cuidar, é tanta coisa para me preocupar. E o Senhor me disse assim: se você continuar me obedecendo, eu vou cuidar e eu vou estar lá em coisas que estão longe de você. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou cuidar da tua retaguarda, eu vou estar lá, eu vou estar cuidando de cada área da tua vida. Só me obedece, só me sirva, faça o seu melhor. Eu vou cuidar de cada área, eu vou estar em cada área da tua vida. Então, isso me trouxe muita tranquilidade, porque ali naquele momento eu entendi que as coisas espirituais são reais e que Deus, Ele guarda cada área da nossa vida. Deus, Ele guarda. E o que nós precisamos fazer é estar em oração. Nós precisamos estar em oração cobrindo cada área da nossa vida. É assim que você vai cobrir a tua vida. É em oração que você vai cobrir a tua vida. Olha o grande plano que Deus tinha na vida desse homem. É claro que o diabo queria destruir ele. Esse homem tinha um dom. Esse homem ele carregava algo extraordinário de Deus na vida dele. É claro que o inimigo queria calar ele. Por que você acha que o inimigo o levou para um lugar solitário, para um lugar vazio? O inimigo levou ele para um lugar vazio, para um lugar solitário, por causa daquilo que ele carregava. Ele carregava algo grande. Olha o potencial. Esse homem pregou em 10 cidades. Ele anunciou Jesus em 10 cidades. Ele pregou para toda a família dele. Para Jesus ter visto a importância dele não caminhar do lado, mas que ele fosse cumprir uma missão. Ou seja, já havia um destino, já havia um dom, já havia uma capacidade nesse homem, mas o diabo estava atrapalhando tudo isso. Você entende? Como tem coisas espirituais que muitas vezes estão trazendo adversidade para a tua vida? É por isso que eu quero te convidar a escutar a mensagem completa que eu ministrei hoje na igreja. Nós estamos em 3 domingos para vencer as adversidades e hoje nós falamos sobre vencer a adversidade quanto ao teu futuro, né? Porque há uma luta pelo teu futuro. Abra teus olhos, há uma luta pelo teu futuro. Por que o diabo quer te tirar da oração aqui? Por causa do teu futuro, por causa do que Deus tem para a tua vida. Não. Gente, a gente tem que começar, a lidar com as coisas espirituais de uma maneira diferente.
A luta espiritual é pelo teu futuro, a luta espiritual é por aquilo que Deus tem reservado, não é por aquilo que você tem hoje. Porque, sabe, a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho nada. Você pode pensar que não tem nada, mas amanhã você vai ter muito. Então a luta que você está enfrentando agora é pelo muito que você vai ter lá na frente. É pelo muito que vai representar a tua casa lá na frente. É por isso que, sabe, existe essa guerra para você parar de adorar, parar de servir a Deus, parar de orar. Isso é plano do inimigo contra a tua vida. Ele quer te desanimar, ele quer te entristecer, ele quer te colocar contra Deus, ele quer te tirar da igreja. É por isso. Quando eu vejo esses levantes aí, sabe, de pessoas criticando a igreja, de pessoas falando mal, sabe, da igreja, do evangelho, eu penso no seguinte: por que o inimigo está tão furioso com a igreja? Por que o inimigo está tão furioso, sabe, com os planos de Deus na vida de uma pessoa? Por que, sabe, que uma pessoa está sendo tão perseguida assim? Porque às vezes a gente vê até no meio cristão alguns pastores, sabe, tem uns que fazem o que é errado, mas tem uns que eu conheço pessoalmente, que são pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas íntegras, mas às vezes, sabe, uma perseguição contra aquelas pessoas. E daí eu penso assim, não, eu tenho que orar por eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida deles e o inimigo está se levantando. O inimigo está tentando impedir algo, o inimigo está tentando muitas vezes jogar, sabe, o nome de alguém na lama. Está tentando jogar o nome de alguém na lama por causa daquilo que Deus está planejando para aquela pessoa. É isso, gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem tudo é o que aparece, nem tudo é o que você pensa. Não é o que você pensa, não é o que aparece. Então abra os teus olhos espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir a gentileza. Eu não vou pedir para você compartilhar para 10 hoje. Não. Eu acho que você pode compartilhar para 100 hoje. Eu acho que você pode compartilhar para 100 e eu vou te dizer por quê. Porque essa mensagem precisa de vós. Essa mensagem precisa da tua ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem. Até você que nunca compartilhou uma oração aqui, porque você às vezes tem vergonha, ou você acha que, né, é só para você, enfim. Eu quero pedir a tua ajuda. Tem muita gente que está precisando hoje ouvir essa palavra, está precisando receber essa instrução, então me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E eu venho aqui agradecer também a todos os meus parceiros, patrocinadores dos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Agora, tivemos programa sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos começar um programa em horário nobre, às 8h15 da manhã. Vão ser só 5 minutos, mas é o que eu consigo pagar agora, tá? Vai ser só 5 minutos, de segunda a sexta. Mas eu creio que Deus pode estender isso, Deus pode abençoar. Amém? Eu estou me esforçando, eu estou indo até o último homem, certo? Eu estou indo até o último homem, eu estou buscando fazer o meu melhor, certo? E eu sei que Deus está nisso. Então me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas. Se você quer ouvir essa mensagem completa, eu ministrei ela às 9 horas da manhã, ela está aqui já, eu fiz ela ao vivo hoje, tá? Vai ser uma bênção aí para a tua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua carta agora aí, certo? Pega a tua carta aí e vamos apresentar a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a carta de cada pessoa que fez o seu pedido de oração, que está levantando o seu clamor, que está entregando aos Teus pés, Jesus, crendo numa intervenção divina, crendo numa cura, num milagre, numa mudança, numa transformação, numa mudança de realidade também. Senhor, eu oro, Senhor, por mudança de histórias. Chamamos por Jesus agora. Chama por Jesus aí. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Chama por Jesus. Ele é libertador, Ele pode libertar você de toda a força espiritual que tem tentado contra você, que tem se levantado no teu caminho. Chama por Jesus agora e seja livre. Que toda força espiritual, todo ataque do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra teus negócios, contra teus filhos, todo o ódio, toda a raiva que muitas vezes é desferido contra a tua casa, eu dou ordem, sai do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família e opera milagres. Intervém, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço um milagre, eu peço uma bênção, eu peço uma intervenção, eu peço uma mudança, eu peço salvação nessa casa, nessa família. Apresentamos a Jesus todas as cartas e pedimos um milagre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada pessoa que está orando comigo. E oro agora pela restauração total do corpo físico dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo tipo de mioma, todo tipo de melanoma, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de problema no pâncreas, nos rins. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome daquele que cura, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo ataque contra o propósito de Deus na tua vida caia por terra e que a partir de hoje você seja livre, que todo peso saia da tua vida, que toda opressão saia da tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Amanhã pela manhã também eu tenho academia aqui no Global, ao vivo, para todos os meus alunos. Te prepara, porque amanhã nós vamos falar sobre mais chaves de mentalidade e eu convido você a estar junto conosco. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Quero ver aí todos aqueles que vão estar às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários, estou firme, e não esquece de compartilhar. Deus abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, maior é Deus, o Senhor
é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito, o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado. Nós oramos agora para que haja um movimento. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito. Fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E vamos lançar um desafio. Quero ver o máximo de vocês ao vivo amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanhe as orações às 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus, porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio, não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus.
Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Jesus pode, amém? O que você precisa fazer é colocar fé, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, amém? Diga assim comigo, a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje, uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Aí como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela, o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu, ela disse, eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto, eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar. Elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim, nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo onde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos.
Eu tive que falar aqui, ó, gente, não é eu que estou pedindo isso. Eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca. Aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né, tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja, tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, ó, esse não é de Deus, esse é de Deus. Ó, esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa. Ei, você tem que ouvir de Deus. Você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas, e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu sei, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela
nem um dia, nem uma semana se acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, tá, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja, e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos, eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que, antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos, para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus, para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo, porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. Sabe, a mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha, um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela, você vai ter que chamar a atenção dela, e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu, sabe, ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então, não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber. E às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente.
certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me-disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim: Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio. Estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro. Certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius17.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius17.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir. Mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma benção. Amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder. E olha o desafio. Amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora.
eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em passos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço, desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama Primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você, sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos, ó Deus, traga paz para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga um ânimo novo. Oramos para que as brigas cessem, a ansiedade, a angústia, tudo aquilo, Senhor, que vem para afligir a alma, Senhor, leva embora. Oramos agora para que todo câncer, para que toda depressão, para que toda alergia, para que todo problema de saúde renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos, Jesus, que Tu tens todo o poder de curar, de libertar, de restaurar, de dar uma nova vida e também de salvar. Por isso invocamos o poder de Deus agora, que o poder de Deus venha sobre Ti. Em o nome de Jesus, que toda infecção, toda inflamação, toda dor no Teu corpo renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também quebramos agora toda invocação do mal, envolvendo o Teu nome. Tudo aquilo que foi mandado contra você, tudo aquilo feito contra você para perturbar a tua vida ou para destruir algo que foi Deus que te deu, nós oramos agora quebrando completamente toda a operação das trevas. Que cesse o ataque espiritual, que cesse a maldade, que cesse a inveja, que cesse a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e todo tipo também de oração contrária. Que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus cubra todos da tua casa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre de acidentes, livre as pessoas da tua casa de acidente, teu marido de acidente, as pessoas que estão na estrada, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor livre de todo o mal. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abra portas de oportunidade para nós. Oramos também por mais recursos. Oramos para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, abençoe nosso trabalho, abençoe os negócios, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe os nossos filhos, aqueles que já têm filhos casados, que a família, Senhor, a família dos filhos dessa pessoa que está aqui em oração, sejam tocados, sejam abençoados, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E também te pedimos, Pai, que a alegria do Senhor venha encher a nossa vida, nos dê força, Pai, nos dê ânimo, nos dê mais do Senhor e queremos a Tua presença, a Shekinah,
Shekinah, a glória de Deus sobre a nossa vida. Senhor, enche esse lugar da Tua presença, esse lugar que está agora recebendo essa oração, enche da Tua presença e que milagres, sinais e maravilhas aconteçam em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está colocando diante de Deus uma situação que ela não vê saída, está colocando diante de Deus um problema que ela precisa de uma resposta, ela precisa de um sinal, ela precisa de um aval do céu. Meu Deus, mostra para ela o caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra. Tem gente aí que está tentando se levantar de algo e que está muito difícil de se levantar. Eu não sei qual que foi a tua queda, eu não sei qual o prejuízo que você teve, mas eu quero dizer para você que está tendo dificuldade de se levantar depois de ter tido uma queda. Deus vai te dar a força necessária para você conseguir se levantar e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai restaurar as tuas forças, Deus vai te restituir e você vai conseguir dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, que o Senhor, Ele abra os teus caminhos, que o Senhor te mostre, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inteligência, que o Senhor venha dar um escape para você em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora apresentar a nossa carta para Jesus. Estamos aqui orando às 6 da manhã, às 18 horas, apresentando a nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta assim para o alto e vamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas cartas em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos a Ti agora todas as nossas cartas e pedidos de oração. E pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família e sobre seus negócios. Que o Senhor possa derramar da Tua fartura sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa derramar do Teu favor, que o Senhor possa derramar da cura, da libertação. Que haja intervenções, Pai, em cada pedido de oração. Essa pessoa que colocou outras pessoas na sua carta, que colocou o nome de seus familiares, de seus parentes, dos seus netos. Pai, nós pedimos uma bênção e oramos pela salvação de cada um deles agora. Em o nome de Jesus Cristo, colocamos no Teu altar esta carta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua vida, uma palavra profética sobre você. Agora, foi interessante o início dessa oração aqui, o que Deus me mostrou. Eu vi como se fosse uma pessoa encurvada, com muita dificuldade de se levantar. Sabe quando alguém está extremamente exaurido, sabe, e não tem força nem de ficar com o corpo ereto, corpo de pé? Bem, eu tive essa visão no início aqui dessa oração. Se você está com dificuldade de se levantar depois de uma queda, de uma perda financeira, de uma quebra, eu quero que você se agarre nessa promessa de Deus. O Senhor vai renovar tuas forças. O Senhor vai te dar essa restituição. O Senhor vai te ajudar em meio a esses desafios que você está. Você não está sozinho. Você vai conseguir vencer e vai conseguir prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. A Bíblia diz aqui que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós temos que tentar desistir de tentar entender tudo. O porquê que Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida, inclusive na live que eu ministrei hoje às 9 horas, eu falei um pouco sobre isso. Foi Deus e não o que você pensa. Essa foi a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã.
porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. A gente pensa que é perda e é ganho. A gente pensa que é ruim e é bom, porque Deus sabe todas as coisas. De repente você entrou aqui nessa oração com muitos questionamentos. O porquê que você foi demitido, o porquê que o seu contrato não foi renovado. Você se pergunta por que o noivado não deu certo, estava tudo preparado, você já tinha marcado a data do casamento e deu tudo errado. O porquê, sabe, que algumas coisas estavam na tua mão e de repente aquilo, sabe, evaporou e você ficou se perguntando o que eu fiz de errado. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu fui nas reuniões, eu fiz tudo certo e nada deu certo. Deus pode estar fazendo isso. A gente não pode atribuir ao inimigo o que é Deus que está fazendo. Deus tem o controle da nossa vida e algumas coisas que Deus faz, algumas movimentações que Deus opera na nossa vida, é Ele que está fazendo os ajustes certos. É como se Deus estivesse, sabe, tirando todas as coisas do teu guarda-roupa e colocando agora tudo de forma organizada. Deus às vezes bagunça a vida da gente, mas não para o mal, para o bem. Deus bagunça a vida da gente para colocar em ordem e para colocar do jeito certo. Então eu aprendi algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que não vamos entender tudo que acontece na vida. Você pode até se esforçar para tentar entender, que você não vai entender muita coisa, mas lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você vai entender o porquê que algumas pessoas saíram de perto de você, você vai entender o porquê que Deus permitiu certas lutas, você vai entender o porquê que você teve que, lidar com a justiça. Você não queria lidar com a justiça, mas teve que lidar com a justiça. Você vai entender o porquê de algumas coisas. E lá na frente, a conta vai bater. Lá na frente você vai ver o porquê que Deus faz certas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu aprendi é que Deus nem sempre nos leva numa linha reta. A Escritura diz que tudo serve ao seu plano. Até as perdas servem ao plano de Deus. As partidas, as entradas das pessoas na nossa vida, tudo serve a um plano perfeito. Há coisas que Deus já tem reservado para a nossa vida. Então, às vezes Deus nos leva a alguns lugares porque Ele tem propósito, serve um plano, certo? Hoje eu sou muito criterioso quanto a atender um convite, sou muito criterioso, sabe, a me envolver com um projeto, porque eu sei que tem coisas que é só perca de tempo. Não tem como dizer que não, é só perca de tempo. Mas eu sei que algumas coisas que eu achava que era uma perda de tempo, que eu não entendi o porquê, depois se transformou, sabe, em uma bênção de Deus, se transformou num sobrenatural. Nós não podemos nos isolar numa ilha e querer viver isolado do plano de Deus. Sabe, por mais que você queira se aposentar, por mais que você queira desfrutar da tua vida, existe um plano de Deus. E esse plano de Deus, ou você aceita ele, ou você ignora ele. Só que se você ignorar ele, você vai andar pelo seu próprio caminho. E andar pelo próprio caminho é duro. Andar pelo próprio caminho, sabe, é perda, é desperdício de energia, é desperdício de tempo. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, algo que nunca imaginamos. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que tudo se fechou, então Deus quer que eu diminua meu ritmo. As coisas não estão dando certo, então eu vou ficar mais quieto na minha. E quando a gente pensa assim, automaticamente o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa, sabe, a nos movimentar, na verdade, para coisas maiores. E ele começa a nos fazer ver que o que ele tem para nós, ainda nós não conhecemos nem 10% daquilo que ele tem reservado.
Então, esse é o tempo de você crescer, esse é o tempo de você prosperar, esse é o tempo de você ganhar sua família para Jesus, esse é o tempo de você montar sua empresa, esse é o tempo de você fazer as mudanças necessárias na sua vida, certo? Não fuja do plano de Deus, não tente dar um jeito de fugir. Eu estava conversando com um casal ontem e eles são advogados, têm um escritório, e receberam uma missão de Deus, uma missão de ajudar numa igreja em outra cidade, em outro lugar, e eles se envolveram, sabe, e estão deixando os seus negócios, eles estão cuidando dos seus negócios, mas agora à distância, e eu senti a apreensão deles, né, quanto a tudo aquilo que eles haviam deixado, mas ao mesmo tempo eu disse para eles que Deus estava no controle de todas as coisas, e a gente pensa que o melhor lugar é aquele que a gente conquista. Mas, na verdade, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, onde você está disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Às vezes a gente está muito apegado nas coisas, a gente está muito apegado nas pessoas, a gente está muito apegado, sabe, nos ambientes, nos relacionamentos, mas nos esquecemos de que o plano de Deus é perfeito. E que quando Deus ele decide mexer com a nossa vida, quando Deus decide nos movimentar, Deus quer nos abençoar. Sabe, Deus me quer em São Paulo, então eu devo crer que Deus tem coisas grandes para mim lá, coisas que eu conheço e coisas que eu não conheço, coisas que eu já estou descobrindo e coisas que ainda eu vou descobrir. Por quê? Porque é o plano de Deus para a nossa vida. Então, Deus não teria permitido uma tempestade nas nossas vidas se Ele não for usar essa tempestade a nosso favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus usa tudo que acontece na sua vida. Não é nada aleatório, não é coincidência, não é o acaso. Deus está usando tudo isso para o seu bem. Essas críticas que você tem enfrentado é para o seu bem. Daí você diz assim, como que vai ser para o meu bem? É para o seu bem. Essa tempestade é para o seu bem. Esses desafios que apareceu lá no teu negócio é para o seu bem. Sabe, essa luta que apareceu dentro da tua casa, com teu filho ou com a tua filha, é para o teu bem. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver sentido nisso. Você não vê sentido. Mas Deus vê favor. E o que você precisa fazer é continuar orando e se manter de pé. Sabe o que algumas pessoas fazem quando a tempestade vem? Elas desanimam, param de orar, param de buscar, elas param de clamar, sabe? Mas elas deveriam fazer o contrário. Elas deveriam buscar mais, se entregar mais, porque Deus tem todas as respostas. E se Deus está permitindo algo, Ele está permitindo por um propósito. Ele está permitindo e Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você não sabe, mas Deus sabe. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava ensinando ao povo e já era tarde do dia. E Ele disse aos seus discípulos para comprar algo para eles comerem. Você lembra disso? E Jesus quis ali, naquele momento, Ele quis atravessar um lugar. Enquanto eles ainda estavam comemorando as coisas boas que eles viram Jesus fazer, Jesus veio e disse, quero que vocês entrem no barco, saiam daqui e atravessem o lago até Betsaida. E no versículo 48 diz que eles estavam em sérios problemas e alguns deles eram pescadores experientes e pensaram que iriam morrer no meio daquela tempestade. Ou seja, Jesus deu uma instrução que colocou eles no meio do furacão, sabe? Jesus deu uma instrução para aqueles discípulos e eles entraram no barco, obedeceram Jesus, mas enfrentaram uma grande tempestade. E Deus não teria permitido a tempestade se não fosse para chegar no outro lado. A tempestade veio, mas eles saíram ilesos daquela tempestade, porque Deus já sabe o fim pelo começo. Então, às vezes, Deus nos dá algumas instruções, e sabe, instruções que a gente entra e pensa, puxa, mas isso não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus eu não teria tanto problema. Se fosse de Deus, sabe, essa instrução, eu não teria tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, mas a bem da verdade que Deus está usando tudo isso a seu favor. É disso que se trata a fé. Confiar quando não faz sentido. Confiar quando Deus se tira de um lugar abençoado.
e você entra numa tempestade que parece que vai te derrotar, mas ela não te derrota, ela te prepara. Tem tempestades que estão apenas nos preparando. Elas são apenas validadores do céu na terra para você ir para o próximo nível. Isso é tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando por tempestades. E grava bem o que eu vou te falar, hein? Grava bem o que eu vou te falar. Deus permitiu algumas coisas na tua vida aí. Deus permitiu algumas coisas. E Ele permitiu com um propósito. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver Deus no meio disso. Se você continua em oração e anda cumprindo o princípio, você vai descobrir o propósito disso. E você vai ver. Deus não te abandonou no meio dessa tempestade. Ele já viu o fim. Isso vai passar. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Essa dor vai passar. Esse luto vai passar. Sabe, tudo isso que você está enfrentando hoje é uma temporada ruim, mas vai passar. Vai passar e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio em nome de Jesus. Certo? Compartilhe agora essa oração com 10 pessoas. Eu vou declarar o Salmo 91 agora. E quero pedir para você, compartilhe. Alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Vá até o último homem. Amém? Salve mais um. Mande essa oração. Mande para um amigo, mande para um parente, mande para uma pessoa próxima. Me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E deixa eu lhe falar. Domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser incrível. Nós vamos falar sobre como vencer as adversidades da vida e vamos ter um tempo buscando o Espírito Santo. Vai ser maravilhoso e você é o nosso convidado. Amém? Tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E deixa eu lhe falar mais uma coisa. Nós vamos ter uma escola de profetas nos Estados Unidos agora em julho. E se você mora nos Estados Unidos ou conhece pessoas lá, convida eles, sabe? Você pode ter mais informações no nosso site www.vinicius17.com.br. E também duas alegrias. Amanhã nós vamos ter nosso programa na Rede TV às 10 da manhã. Ore por esse programa. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e patrocinadores que têm acreditado naquilo que Deus nos deu. Que Deus abençoe vocês imensamente. E agradecer também aos intercessores que têm orado por nós. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos entrar em horário nobre na TV Bandeirantes às 8h15 da manhã. Vai ser uma bênção. Estamos com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? É Deus que vai fazer, é Deus que fez isso. Gente, a minha vida é um milagre. Né? As coisas que acontecem na minha vida é um milagre de Deus. Porque é só Deus mesmo, é só Deus. Eu não tenho outra explicação. Toda honra e glória sejam dadas a Jesus. E que Deus, pela misericórdia dele, nos use como instrumento para abençoar, para ajudar a vida das pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91. E não quebra o propósito. Escreve aqui nos comentários, estou firme no propósito. Escreve aí, estou firme no propósito, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta para Jesus, certo? E vamos apresentar a Deus. Se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno aí, faz a tua carta para Jesus, apresenta teus pedidos, abre teu coração para Jesus, amém? E se você quiser baixar essa aqui, é gratuito para baixar lá no meu site, tá? Pode baixar lá no meu site essa carta, que daí você escreve aqui, amém? Vamos orar? Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu coloco no teu altar a minha carta, coloco aos teus pés, Jesus, e creio que já está feito, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora por você. Senhor Deus e Pai, oramos por uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres na vida dela. Eu oro por intervenção. Eu oro por aquele que está doente para que seja curado. E por aquela pessoa, Pai, que está perplexo diante de situações que tem enfrentado e que pode não estar vendo o favor de Deus, pode não estar vendo o propósito em meio à sua dor, mas que essa pessoa creia que o Deus que já vê as coisas do fim, pelo fim, Senhor, que agora nesse momento essa pessoa creia que Deus já deu vitória para ela, que ela creia que essa tempestade vai passar, essa estação ruim vai passar e um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de alegria está se aproximando. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que ela tem enfrentado, toda a batalha, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela está servindo a um propósito maior. Mas o Senhor está com ela, como está escrito nos Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor Jesus, tu és o nosso protetor, por isso não temeremos, por isso nos encha da tua presença, encha-nos da tua presença, nos fortalece, nos enche da glória, da tua glória, Senhor. Coloca essa glória sobre nós, nos dê a resistência para nos mantermos firmes. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada carta. Essa carta aqui representa a carta de cada pessoa que está orando junto conosco e pedimos uma bênção e uma intervenção do Senhor em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça os intercessores que caminham comigo aqui na oração, homens e mulheres que têm caminhado em intercessão aqui, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os livre de todo mal, que todo ataque do inimigo contra a vida deles cesse e que por 7 caminhos o mal bata em retirada, que toda arma forjada seja quebrada, que tudo aquilo que foi formado para te fazer tropeçar, para te destruir, para te infamar, eu quero declarar: esse mal não prosperará contra a tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor abençoe tua saúde, que o Senhor abençoe teu casamento, que o Senhor abençoe tua vida, que você viva o que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Compartilhe essa oração, mande para pelo menos 10 pessoas, se puder mandar para 100, para 1000, faça isso. Que Deus te guarde. Amanhã às 6 da manhã, quero ver quem vai estar comigo, no sábado aqui às 6 da manhã. Eu vou lhe ver aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais.